Eldorado FM, programa Painel Popular, Portal Lesbão News e o quadro Perfil desse domingo com o professor Paulo Henrique Norberto de Moura, o professor Paulo, colega de trabalho, é o nosso entrevistado no perfil desse domingo. Mas antes de ser professor, para quem não sabe, ele começou a trajetória, digamos, profissional dele no Emater. E a gente vai começar exatamente abordando acerca disso. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse aqui um retrospecto da sua vida em relação ao Emater Piauí. Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto e amigos ouvintes da emissora FM, essa nova emissora que atende o município de Elesmão Veloso. É assim, Zé Neto, eu particularmente iniciei meus trabalhos aqui em Elesmão Veloso com 22 anos, né, quando eu fui transferido de Prata do Piauí para trabalhar no escritório do Emater de Elesmão Veloso, juntamente com o colega Chico Alves, mais conhecido, né? Francisco Alves, mais conhecido como Chico Alves. Naquela oportunidade, eu vinha ainda imaturo, porque estava recém-formado, né? Com 21 anos, então a gente tinha muito ainda a colocar em prática, tinha muito conhecimento da teoria, mas a prática, você sabe, que só se consegue a partir do momento que você começa a colocar em prática realmente, a exercer aquilo que você aprendeu nas universidades. A sua juventude pesou, de repente? Eu acho que nem tanto, Zé, porque apesar de eu ter iniciado com 21 anos no serviço público, mas eu sempre fui uma pessoa muito pé no chão, muito dedicada àquilo que eu me proponho a fazer. Então, eu acho que o que mais atrapalhou a princípio, realmente foi a questão da falta de experiência, mas hoje... Foi adquirindo ao longo do tempo. Mas com certeza, ao longo do tempo a gente adquiriu essa experiência e hoje com certeza a gente cuida, na questão do Emater aí, a gente cuida de 2 assentamentos que atende aproximadamente quase 30 famílias, não é? Isso eu falo assentamento ligado ao crédito rural de Elesmão, na zona rural de Elesmão Veloso, assentamento este que é ligado ao crédito fundiário, não é? Mas que realmente hoje esse pessoal lá, que é o assentamento, vou até dizer os nomes, o Canto da Serra e Itaúna, a gente atende em torno de 30 famílias mensais, né? E eu acredito que eles estão satisfeitos. Em parte eu acho que estão, apesar de ter alguns problemas, que a gente nunca deixa de ter, né? Como o Itaúna, que já avançou mais um pouco na questão financeira, pelo fato de eles já terem recebido o Pronafiar, não é? Todos lá já foram contemplados com o Pronafiar, quem realmente estava apto a adquiri-lo, né? Já receberam e já administraram, já estão administrando esses recursos, e eu acredito que melhorou e muito a qualidade de vida lá com relação ao assentamento de Itaúna. Já o Canto da Serra, nós temos o Pronafiar, que é um Pronaf de 21 mil, que é individual para cada assentado. Lá só deu para fazer, a princípio, de cinco assentados, que foram os primeiros que iniciaram os trabalhos lá. Porque daí em diante veio uma série de sequências de substituições, e isso inviabilizou que a gente fizesse o trabalho do Pronafiar, ou o projeto do Pronafiar, para esses demais, para os demais assentados, provindo dessas substituições. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esses assentamentos em Elesmão Veloso, são 9, a gente vai abordar mais sobre isso, mas nesses mais de 25 anos de Emater, o que é que o senhor diria aqui para os ouvintes do Eldorado FM que o senhor colheu de bom nessa trajetória de 25 anos? O trabalho que foi feito durante esses 25 anos, lá no início da nossa caminhada, o que ficou de bom naquela época, porque você sabe, cada governo tem um projeto, né, uma maneira de trabalhar, um projeto, né, que vai pautar ou vai fazer com que a sua gestão fique marcada, né? Mas naquela época, assim que eu iniciei, a gente tinha muitas unidades demonstrativas, projeto de melancia, projetos de... Hoje não existe quase, né?
Aí o governo... A estrutura do Emater hoje, professor? A estrutura não é muito boa. O governo, ultimamente, apesar da gente ter vários assentamentos já em Elesão Veloso... Já viveu épocas melhores, né? Já vivemos épocas melhores, com certeza, José. Não tenha dúvidas, mas eu espero que os nossos governantes voltem a investir mais no setor primário. Na sua opinião, qual é o principal entrave assim, do Emater para desenvolver um trabalho a contento? Os principais entraves é justamente mais vontade política e querer resolver realmente os problemas advindo do campo, né? E políticas públicas que possam, sobretudo do governo estadual, porque o trabalho do Emater é órgão estadual, não é municipal. É um órgão estadual, mais políticas públicas que possam contemplar e beneficiar de maneira mais eficiente o homem do campo. Vamos falar agora em relação aos assentamentos, voltar, na verdade, aqui a pauta dos assentamentos. São 9 no município de Elesmão Veloso, o senhor cuida de 2 especialmente, o Canto da Serra e o Itaúna, mas de uma maneira abrangente e geral. Qual a visão que o senhor tem dos assentamentos, em especial aqui no nosso município? Zé Neto, esses assentamentos aqui, eles já são mais recentes, é assentamento de 2000 para cá, do ano de 2000, eles começaram a ser implantados de 2000 até então, né? Assim, como eu disse, são assentamentos que dá uma melhor qualidade de vida, não resta dúvida, pela estrutura que é montada, não é? De água, de energia, de casa. Dado uma condição para a pessoa ficar lá no interior. Realmente se fixar lá, tá certo? Era para ter até escolas, como alguns tem inclusive escola dentro da própria área do assentamento, escolas municipais. Era para ter mais, né? Mas é assim mesmo, a coisa não se resolve do dia para a noite, obviamente que não se resolve, né? Mas eu tenho certeza que com esse trabalho aí, da criação ou da fomentação da geração de vários assentamentos aqui no município, a tendência é melhorar. Inclusive, esse pessoal que estão assentados lá, na sua grande maioria, com certeza a qualidade de vida melhorou, não resta dúvida. Qual é a estrutura hoje disponibilizada, especialmente nesses 2 assentamentos ao qual o senhor assiste, Itaúna e Canto da Serra? Zé Neto, lá o que a gente disponibilizou, junto como eu lhe falei, porque o que move a vida é o dinheiro, não tem jeito. O cidadão volta para o campo ou está lá no campo, ele visa sempre o lucro. Foi feito um Pronaf-A, não é? Do Itaúna, foi comprado, lá foi financiado, em média, 50 cabeças de animais de pequeno porte, como caprinos e ovinos, mais 2 reprodutores, mais 4 vacas de leite, não é? E ainda mais 6 hectares de capim para cada um, não é? Mais em torno de 1000 metros de cerca também. Eu sei que no bolo aí, tá? Envolveu recurso na faixa de R$21 mil para cada um individualmente. O pessoal tem demonstrado, de certa maneira, um entusiasmo mediante esses projetos que foram destinados para lá, os recursos? Com certeza, porque ao receber esses recursos, além do investimento, é claro que tem problemas, quem é que não tem problemas com isso? Porque a gente, nos últimos anos, principalmente no inverno agora de 2012, 2013, nós tivemos um inverno bem fraco, com irregularidade de chuvas enormes. Então, isso dificulta demais para o criador, porque além da questão de pastagem, que fica muito pouco, a água também fica escassa. Não resta dúvida que com isso acarreta uma série de prejuízos, como mortalidade de animais, essa coisa toda. A propósito de água, foi destinado também a questão de perfuração de açude lá para aquelas bandas? Com certeza. Além desse Pronaf-A, aqui no Itaúna, que é o que a gente mais tem destacado aqui, pelo fato de que eles estão mais adiante na questão, estão mais avançados em termos de desenvolvimento, não é? Econômico, social. Além do Pronaf-A, foi feito um Pronaf-Estiagem também para cada um deles, para quem teve interesse, obviamente, né? De um total de 15 lá, 12 fizeram esse Pronaf emergencial, que contemplava também a construção de açude, para cada um deles. Um açude recurso na ordem de até 12 mil. Mas como a maioria já tinha um Pronaf-A de 21 mil, eles só tiveram acesso a uns recursos em torno
de 7.700, uma grande maioria. Não é? Só teve um que chegou a 12 porque não tinha feito ainda o Pronafiar. Professor, em relação ao EMATE ainda, o senhor começou como técnico e continua como técnico, ou o senhor já foi para a supervisão? Eu gostaria que o senhor fizesse aí um balanço dessa sua trajetória de 25 anos dentro do EMATE. É o seguinte, Zé Neto, eu já estive na supervisão, comecei como técnico normal, e eu estive na supervisão de 2003 a 2006. Tá? Quem me colocou na época foi Dona Maria da Cruz, ela assumiu em 2001 por aí teve que se ausentar em 2003 para 2004, né? E aí me deixou como substituto, né, da mesma, né? Então, eu assumi de 2003, 2004 até 2006. Aí daí então, quem passou a assumir foi o Dedezinho da EMATE, né? É verdade. Professor Paulo, vamos agora tratar do outro lado, o senhor enquanto profissional. Essa vida de docente, de professor, como é que ela começou? Se for analisar, o senhor já tem praticamente o mesmo período de EMATE, o mesmo período de atuação como docente. Com certeza, né? A docência é uma das áreas que eu mais admiro, José. Porque é assim, a gente trabalha com gente, não resta dúvida que o EMATE também é com gente. Mas lá, a gente está o negócio é mais fino, requer mais atenção e mais cuidado, porque você está formando cidadão, né? Crítico e que pode vir no futuro mudar uma realidade onde ele vive, né? Então, a gente tem mais atenção. É uma coisa, como eu falei, volto a dizer e a repetir, é muito melindroso. A gente tem muito problema. Você também é colega que trabalha inclusive comigo na mesma instituição, Benedito, Leal, mas é uma tarefa árdua, não resta dúvida, mas que eu abraço com imenso prazer. Quando o senhor fala em tarefa árdua, o senhor já enfrentou dificuldades, algum percalço, alguma barreira nesse transcorrer da profissão como professor? Não, até que não, Zé Neto, porque quando você faz o seu trabalho com muita dedicação e profissionalismo, a coisa flui naturalmente. Eu tive alguns problemas ou percalços na questão de relacionamento, às vezes, com o aluno, mas esporadicamente, e eu acho que uma coisa durante esses 13, 14 anos que eu estou na educação, mas um ou outro aluno, e olha lá, muito raramente eu tenho problema com alunos, mesmo porque eu procuro, além de exercer a minha profissão, não é, de professor, com profissionalismo, eu procuro também ser muito amigo do meu aluno. Dá para dizer, o professor é feliz, no caso bem particular do senhor? Não, eu sou feliz, eu gosto de exercer a minha profissão, não estou aqui sendo de forma alguma demagógico, não é? Mas eu gosto de exercer a profissão de professor. Eu não, apesar de nós termos alguns problemas na questão salarial, mas isso não impede que eu faça o meu trabalho de maneira eficaz. Essa questão salarial, por que o professor, até hoje, até os dias atuais, não é valorizado? Eu acho, Neto, que é aquela velha história de bater na mesma tecla de que os nossos governantes, na sua grande maioria, não privilegiam, ou seja, não prioriza, melhor dizendo, o setor educacional. Apesar de nós termos o governo federal com muitas, fazendo... propagandas. Isso, perfeitamente. A divulgação, muita propaganda e na hora da prática de executar os programas a coisa não anda tal qual como é dito nas propagandas. O senhor é professor de matemática, inclusive formado. Qual é o comportamento do nosso alunado em relação a essa disciplina? O que é que o senhor observa no transcorrer desse período enquanto docente? José, você sabe que toda matéria de cálculo ela é complexa. Todas as disciplinas que envolvem cálculo, normalmente o aluno tem uma certa dificuldade por conta da sua base, ou que eu não sei... Se eu falo base, então o problema vem lá de baixo. Com certeza. Começa lá. Nos primeiros anos, eu acho que
apesar do alunado não ter, eu acho, queda... O que é que o senhor defende aqui? O que é que o senhor defende aqui para que se promova uma melhoria? Porque muitas vezes o aluno chega lá no ensino fundamental sem saber as famosas 4 operações, não saber a famosa tabuada. Ô José, a não ser que faça um trabalho de base muito forte, como eu fiz. Eu me recordo quando eu comecei a estudar com 6, 7 anos, que na época, há 35 anos atrás, a coisa era diferente, a forma da abordagem era diferente. Era o tradicional mesmo, aquela uma coisa bem... E o cara aprendia. E o cidadão aprendia, porque ele se via obrigado, ele era cobrado e muito cobrado. Além dos pais, às vezes meus pais, particularmente, eu não tenho nada assim só de elogio, só de elogiar, porque eles sempre me cobravam, diziam, meu filho, olha, vá a fundo, faça, porque a educação pode ser o diferencial para a sua vida. E a vida docente do senhor foi toda aqui em Elesbão? Trabalhou aqui em Elesbão? A minha vida docente foi toda aqui em Elesbão Veloso. Dá para falar um pouco? Começou na Senec, é isso? Comecei na Senec em 1989, não é? Trabalhando com a matemática básica, né? Do curso normal, né? A matemática básica do curso normal. Mas eu trabalhei na Senec de 89 a 2003. Daí então eu me afastei um pouco, né? Porque eu tive que começar um trabalho começar uma atividade privada, própria, minha mesmo, uma atividade, né, particular, e aí eu me afastei um pouco. Depois eu retornei em 2000. Professor, parece que essa educação é uma coisa que está enraizada, né? Inclusive quando eu comecei, disseram, Zé Neto, você entra e não sai mais. Parece que é assim mesmo, né? Quando você entra para a área da educação, para ser professor, parece que não algo que te cativa e te faz ficar ali preso, né, velho? Com certeza, mesmo porque, como eu disse, quando você faz a coisa por amor e por prazer, quando você faz porque gosta, então isso deixa marcas, né? Então, a partir daí você quer fazer e fazer bem feito, né? Eu não é nem só nessa área não, em todas as áreas que eu trilho, que eu busco, eu sempre procuro fazer o melhor. O professor Paulo quis o destino de colocar no caminho uma professora também, né? Que é a sua companheira, sua esposa. Com certeza, com muita alegria, foi importante você enaltecer isso aí, porque eu contraí o matrimônio com uma professora, também filha de Elesbão Veloso. Dona Helena, né? Dona Helena, a professora Helena Maria, né, Cavalcante, e que eu tenho o máximo de consideração e respeito com uma pessoa que veio para iluminar o meu caminho. E 2 filhas, né? Tenho 2 filhas, a doutora Ana Paula Cavalcante de Moura, e a mais nova Ana Clara Cavalcante. Como é que o senhor conciliou essa questão de correria, Emater, escolas, empresário também, que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, com a educação dos filhos? José, a coisa acontece naturalmente, porque eu acredito que o que vale para o ser humano são os exemplos. Então, como ele vê, as minhas filhas verem que eu sou muito dedicado àquilo que eu faço, em qualquer âmbito, não é, da vida, ou seja, no profissional, como pai, como esposo. Então, como elas verem que eu sou muito dedicado, e elas também têm essa mesma dedicação. Nunca deram trabalho não na escola? Nunca deram trabalho. Minha filha, graças a Deus, passou em 2 vestibulares com 16 anos, um para Direito, outro para Ciências Contábeis. Com 22 anos já estava formada em Direito, só não formou em Ciências Contábeis, porque teve que fechar algumas cadeiras por conta de que o curso de Direito é muito pesado, mas conduziu os 2 paralelamente e, com fé em Deus, mas no próximo ano ela vai dar por concluir também o curso de Ciências Contábeis. Professor, vamos esclarecer aqui algo que muita gente não sabe. Acham que o professor Paulo não é aqui de Elesbão Veloso, mas, inclusive, fazendo aqui as anotações, o professor Paulo é natural de Elesbão Veloso. Natural de Elesbão Veloso. Nasci e me criei aqui nas terras, correndo aqui pela Avenida Presidente Castelo Branco ali, próximo do hospital, da cadeia pública. Eu nasci ali naquela região. Eu sou filho de Elesbão Veloso, nascido no dia 4/3 de 1966.
tá certo? E os pais, vamos falar aqui dos pais, a mãe está em memória, né? Já. A mamãe já veio a falecer há 3, 4 anos atrás, mas meu pai continua vivo e me dando total apoio. É um pai santo. Seu Lourival Norberto Moura continua aí vivo, firme e forte. Como é que foi a convivência? Os irmãos, já morou um certo tempo em Teresina também, né, o senhor? Foi, eu nasci, como eu falei, em 66, desculpa, e tive que me ausentar. Papai teve que ir à capital em 78, se eu não me engano. Aí com 12 anos, se eu não me engano, 12 anos eu tive que buscar alternativas melhores, principalmente na questão da educação, justamente para a gente poder aprimorar, né, o conhecimento e buscar novos horizontes na questão educacional. E aí, em 78 a gente migrou para Teresina e de lá eu retornei para casar-me com Dona Helena. Perfeito. E essa vida de empresário, que eu gostaria que o senhor falasse agora, ela principiou há quase 20 anos, né? Que o senhor colocou aqui, em 1994, começou com o mercadinho e depois se aderiu ao ramo das motocicletas faz 5 anos. Perfeitamente, José. O mercadinho a gente colocou por conta de que a Dona Helena já tinha o sangue já era contaminado pelo... Genética familiar. Já tinha genética, né? Então, o pai dela, o senhor Francisco, mais juntamente com o José Wilson, que é irmão, foi quem incentivou o Paulinho. Ó, nós temos um ponto aí, não precisa você alugar ponto, o ponto está à sua disposição, pode começar aí, você já tem um capitalzinho, comércio, que a gente dá total apoio. E assim foi feito. E o ramo de moto? Não, o ramo de moto aí já foi comigo mesmo, já foi uma coisa, uma necessidade que surgiu durante o empreendimento do mercadinho, porque eu vi que, como a concorrência do mercadinho estava grande, não é? Eu tive uma necessidade básica de mudar, não é? Para poder ver se a gente conseguia melhores horizontes. E assim foi feito, e graças a Deus, Deus continua abençoando e deu certo. Qual a visão empresarial que o senhor tem assim de Elesbom Veloso? É um município que tem avançado nos últimos anos? Com certeza, José. Aqui Elesbom Veloso, às vezes, para muita gente que não conhece, causa estranheza a quantidade de dinheiro que circula em Elesbom Veloso. Realmente, hoje, o povo elesmonense, com esses programas sociais, advindo do governo federal, mais algum emprego dado pelo governo do estado e servidores públicos, né? Servidores públicos, estaduais e municipais, a Elesbom realmente movimenta bastante, sobretudo na época de pagamento de salários. Realmente elas circula bastante dinheiro, e Elesbom Veloso, realmente quem investe em Elesbom tem tudo. Se souber trabalhar, obviamente, porque tudo depende, além da organização, da sorte e da ajuda de Deus, primeiramente. O senhor se considera um empresário assim, bem sucedido, apesar do pouco tempo já de estrada? Eu me considero, José, porque a gente nasce, você sabe que a gente nasce praticamente nu, e graças a Deus hoje a gente já tem um patrimônio considerável. Não estou rico, mas a gente tem um bom patrimônio. Graças a Deus, eu não quero falar em números porque não importa, né? Isso aí não vem ao caso, mas graças a Deus a coisa está andando e andando bem. É feliz? Muito feliz, com minha família, meus amigos, então não tem por que reclamar. Eu digo toda hora, onde eu chego e converso com meus alunos, com minhas alunas, com meus amigos, eles sempre perguntam e questionam: e aí, Paulo? Eu digo: rapaz, eu não tenho do que reclamar da vida. Eu tenho, graças a Deus, minha qualidade de vida é boa. Eu tenho uma esposa exemplar, eu tenho 2 filhas que não tenho do que reclamar. Então eu vou... Tem disposição para trabalhar? Tenho disposição para trabalhar. Saúde. Eu vou reclamar de quê? Deus que protege toda hora está abençoando. Você fala em Deus. O senhor é católico? Católico, apostólico, romano. É um praticante, né? Praticante, não integralmente, mas sou considerado também praticante. Sempre não é? que pode, vai à igreja. Sempre que posso, vou, acompanho as atividades da igreja religiosas, né? As atividades religiosas da igreja, não é? Contribuímos com o dízimo, não é? Então a gente faz, a parte da gente a gente tenta fazer
da melhor maneira possível. Gosta de Elesbão? Adoro Elesbão Veloso, é minha terra natal, não tenho o que dizer do Elesbão. Graças a Deus, eu tive que sair durante 10 anos, mas retornei e Deus e mais minha Santa Terezinha tem me abençoado e eu não tenho do que reclamar. Sinceramente, gosta de sala de aula? Gosto de sala de aula. Eu não tenho, não é demagogia não, mas eu gosto de sala de aula, apesar de alguns transtornos, apesar de alguns problemas que a gente enfrenta, mas é natural, é normal. Tem disposição, se não tiver, não anda, né? Tem que ter disposição e muita, né? Televisão, você diz que gosta de telejornais? Bastante telejornais, sempre que sobra um tempinho também de novelas, mas eu priorizo os telejornais. Você diria que sua vida é uma novela? Uma novela? De certa forma porque você vai construindo, a novela é uma história, né? A história de vida, porque não deixa de não ser, não é? A vida, a vida, a novela imita a vida, né? Então, não tem jeito, a novela é baseado em fatos que ocorrem na vida do ser humano comum, né? Essa correria do dia a dia está atento também à saúde, como é que é? Estou, José. Inclusive, foi até bom você ter ressaltado isso aí, porque recentemente eu tive afastado para... Justa causa, né? Com justa causa. Tudo dentro do que manda a legislação trabalhista. Eu me afastei durante 6 meses, praticamente, da educação e de todas as minhas atividades então, mas fiz isso por necessidade. Esse retorno ao Benedito foi em definitivo ou pode ocorrer aí no afastamento futuramente? Ainda pode, porque o meu problema o tratamento é lento, né? É um tratamento que está sendo feito pelo Dr. Yarles, né? Ele é quem é o médico que me acompanha em todo esse tratamento. A doença é a periodontite crônica, né? Que já está praticamente superada. A metade do tratamento já foi feita. O doutor falou porque ocorreu isso, que aconteceu? Ele disse que às vezes pode ser um problema genético ou então algum erro de condução do asseio bucal no período principalmente da infância. Professor, música, o senhor colocou aqui Fagner e Maria Bethânia. Você gosta realmente da música desses dois cantores? Eu gosto das músicas, principalmente Fagner, que me recorda muito meus tempos que eu namorava com minha aluna. Aqui namoro, né? E aí, o Fagner, realmente, eu tenho algumas músicas que na hora que eu ouço, aí eu relembro aquela época muito boa, né? Que beleza, agora eu vou mexer no seu calo. O time de coração é São Paulo Futebol Clube. O que é que está acontecendo com o Tricolor? Rapaz, o São Paulo, apesar de eu não ter fanatismo, viu, professor, mas, José Neto, mas a gente sente, né? É claro que aquilo que a gente gosta, a gente nunca quer ver passar por dificuldade, né? É assim. Quem queria que o São Paulo chegasse à sua fase? Pois não é. Agora, ninguém entende, a gente não encontra explicações, José, porque tem resposta, né? Não tem, porque é assim. Estrutura boa, salário em dias. Pois estrutura boa, salário em dias, não é? Jogadores que servem a nível de seleção, tá? E vai entender um treco desse aí. Eu acho que será que chegou a hora do Rogério Ceni parar, não? Eu acho também. Eu acho que o Rogério é um ídolo, é um cidadão que já contribuiu e muito para os títulos do São Paulo. Mas já chegou a hora de mudar, ou pelo menos mudar de ramo, né? Passar a gerir, quem sabe, a fazer parte da administração. Eu sei que ele tem direito, né? Tem direito mesmo, porque já tudo que ele fez pelo time. Com certeza, já fez por merecer, né? Professor Paulo, muito obrigado por ter me acolhido aqui no conforto da sua residência para essas palavras ao quadro Perfil. E vou deixar o espaço aqui no final, se eu fazer algum direcionamento, mandar um abraço de repente para quem o senhor quiser. E a gente volta aqui numa outra oportunidade para saber mais da vida do técnico do Emater, do professor e do empresário Paulo Norberto. Muito obrigado, professor.
Eu aqui agradeço, José, a você e a todos os ouvintes da rádio FM Eldorado. E eu queria mandar um abraço para todos meus alunos e alunas que estão me ouvindo, meus amigos, especialmente para os meus colegas também de Emater, Evaldo, Dedé, Odete, que é quem está com a gente, e meus colegas também, professores. A parceria é excelente, viu? Só temos caba da peste, como diz no popular. E também meus colegas, né, de educação, tanto do estado como do município. Eu queria mandar um abraço para cada um deles, que tenham coragem de enfrentar a jornada, que não é fácil não, né? Que não é fácil, é como eu disse anteriormente, é uma tarefa árdua. E finalizando aí, eu agradecer aqui a sua gentileza de ter vindo até a minha casa para a gente ter esse bate-papo.